Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. Você já abençoou alguém hoje? Se ainda não, compartilhe com alguém esta palavra. Tem sempre alguém precisando ouvir uma palavra de fé, e é a palavra de Deus que produz isso no coração do homem. Vamos à leitura de hoje? Hoje leremos o livro de Josué, capítulos 7, 8 e 9. Vamos iniciar então? Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao anátema, ao que foram consagrado à destruição. Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema, e por isso a ira de Yahvé acendeu-se contra Israel. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo a Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Shevafarim, pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disto, o coração do povo derreteu, tornou-se como água, e caíram em grande desânimo. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão, diante da arca de Yahvé, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: Ah, eterno Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes desta terra serão informados sobre este acontecimento. Nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Então Yahvé falou a Josué: levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto. Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso, os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã ao raiar do dia, por tribos, e a tribo que Yahvé houver determinado se apresentará por clãs, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias, e a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez.
Enfim, aquele que for pego com os objetos sob anátema será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi separado. Fez achegar-se o clã dos Zeraitas, família por família, e o escolhido foi Zabdi. Então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi e bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondidos tudo o que fora relatado, com a prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e o depositaram diante de Yahvé. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Chegando lá, declarou-lhe Josué: por que trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Que Yahvé neste momento cause a tua desgraça. E todo Israel apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até nossos dias. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo, foi dado àquele lugar o nome de Vale de Arcor, nome que permanece até hoje. Josué capítulo 8. Então Yahvé falou a Josué e o encorajou: não temas e não desanimes. Toma contigo todos os guerreiros de Israel. Levanta-te, sobe contra Ai. Eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como tratastes Jericó e seu rei. Entretanto, desta vez, podereis vos apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Ergueu-se Josué com todos os soldados para avançar contra a cidade de Ai. Josué escolheu para aquela missão 30.000 homens valentes e os enviou na calada da noite, confiando-lhes a seguinte ordem: atenção! Armareis uma emboscada contra a cidade por detrás dela, sem vos distanciardes muito das portas da cidade, e ficai de prontidão. Eu, porém, e toda a gente que me acompanha, nos aproximaremos da cidade, e quando o povo de Ai sair para lutar contra nós, como da primeira vez, fugiremos da presença deles. Então eles nos seguirão e nós os atrairemos para longe da cidade, pois imaginarão: fogem de nós exatamente como da primeira vez. Entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade desprotegida, e Yahvé, vosso Deus, a entregará nas vossas mãos. Tomada a cidade,
a incendiareis, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vede que eu vos dei uma ordem expressa. E tendo-os enviado Josué, foram eles ao lugar da cilada, e se posicionaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, todavia, passou aquela noite com o povo. No dia seguinte, tendo se levantado ao raiar da aurora, passou em revista o povo, e juntamente com os anciãos, líderes de Israel, partiu à frente do povo para atacar a cidade de Ai. Todos os soldados que estavam com ele subiram também, aproximaram-se da frente da cidade e acamparam ao norte de Ai, ficando o vale entre eles e a cidade. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. O povo que estava no acampamento ao norte da cidade, assim como aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada a oeste, ficaram a postos. Naquela noite, Josué avançou até o meio da planície. Assim que o rei de Ai observou esta movimentação dos israelitas, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se de madrugada e partiram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá, as campinas do Jordão, mas não suspeitavam que havia uma emboscada armada contra eles na retaguarda da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todos os homens que se achavam na cidade de Ai saíram em perseguição deles, com grandes brados. Assim, ao perseguirem Josué, afastaram-se da cidade. Não ficou nenhum só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e desguarnecida, na ânsia de perseguir e humilhar Israel. Então Yahvé falou a Josué: estende, pois, a lança que tens na mão contra Ai, porquanto vou entregá-la agora em tuas mãos. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. E ao estender ele a mão, os homens que estavam de prontidão na emboscada saíram às pressas do seu lugar e, correndo, entraram na cidade, tomaram-na e apressaram-se em incendiá-la. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade em direção ao céu, não tinham para onde escapar, pois os filhos de Israel, que fugiam para o deserto, se voltaram contra os seus perseguidores. Observando Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta emanava muita fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de maneira que acabaram totalmente cercados, tendo os filhos de Israel dos dois lados. E aconteceu que os israelitas os mataram a todos, sem deixar um único sobrevivente, nem fugitivo. Contudo, prenderam vivo o rei de Ai e o conduziram à presença de Josué. Logo depois que Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai, no campo e no deserto, onde os haviam perseguido, e que todos, até o último, caíram ao fio da espada, todo o povo de Israel voltou a Ai e matou o restante da população que lá havia ficado. Naquele dia, 12.000 homens e mulheres caíram mortos. Esta, pois, era toda a população da cidade de Ai. Pois Josué não recuou sua lança até certificar-se de que toda a população de Ai havia sido exterminada. Entretanto, Israel se apossou dos animais e dos despojos de guerra daquela cidade, de acordo com as instruções expressas que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de escombros, um lugar desolado até o dia de hoje.
quanto ao rei de Ai e enforcou-o numa árvore, e ali permaneceu seu corpo até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que retirassem um cadáver do rei da árvore e que o atirassem à porta da cidade, e sobre ele ergueram um grande monte de pedras, que permanece lá até nossos dias. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar e o consagrou a Yahvé, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, Lei de Moisés, um altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahvé holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá, da lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus anciãos e líderes, os seus oficiais e os seus juízes, ficaram postados em pé, de um lado e do outro da arca da aliança de Yahvé, diante dos sacerdotes levitas que a transportavam. Metade do povo estava em pé defronte do monte Gerizim e a outra metade defronte do monte Ebal, tudo em conformidade com o que Moisés, servo do Senhor, tinha instruído expressamente anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da Torá, lei, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da Torá, lei. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres, crianças e estrangeiros que habitavam no meio deles. Josué capítulo 9. Ao ouvirem os relatos sobre o que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá, entre a planície costeira e as montanhas, e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano, heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon tomaram conhecimento do que Josué havia feito em Jericó e Ai, decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: é possível que habitais próximo de nós? E sendo assim, como poderemos fazer um acordo convosco? Ao que eles afirmaram: somos teus servos. Entretanto, Josué lhes questionou: mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam: teus servos vêm de uma terra muito distante, devido à fama de Yahvé teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, de tudo quanto realizou no Egito, e de tudo que fez aos 2 reis amorreus que estavam a leste do Jordão, Seom, o rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. Então, os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa terra nos recomendaram: tomai provisões para a viagem, ide ao encontro deles e declarai-lhes: somos teus servos, fazei, pois, um pacto de paz conosco. Eis o nosso pão estava
quente quando tomamos como provisão nas nossas casas, no dia em que partimos para vos encontrar, e agora eis que está endurecido e reduzido a migalhas. Estes odres de vinho eram inteiramente novos quando os enchemos, e eis que estão rotos, rachados e remendados. As nossas sandálias e as nossas roupas, eis que estão desgastadas devido à longa jornada. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade israelita confirmaram este juramento. Aconteceu que 3 dias depois de fazerem acordo com eles, descobriram que era um povo vizinho que vivia nas proximidades do arraial de Jael. Então os filhos de Jael partiram do acampamento e chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as cidades dos heveus eram Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Todavia, não os atacaram, porquanto os líderes da comunidade lhes havia feito um juramento em o nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém toda a congregação israelita queixou-se contra seus líderes. Então os principais de Israel ponderaram diante de toda a comunidade: nós lhes juramos por Yahvé, Deus de Israel, e portanto não temos como descumprir a palavra empenhada e tocar neles. Isto é o que lhes faremos: permitir-lhes a vida, conforme prometemos, para que não venha sobre nós a ira divina por quebra de juramento. No entanto, afirmaram os principais: que vivam, mas que sejam rachadores de lenha e carregadores de água para toda a congregação israelita. E assim, portanto, se manteve a promessa dos líderes de Israel. Então Josué convocou os gibeonitas e os interrogou: por que nos enganastes, argumentando: estamos muito distante de vós, quando na verdade habitais em nossas cercanias? Agora, pois, sois malditos, e jamais cesareis de ser escravos, trabalhando de sol a sol, como rachadores de lenha e carregadores de água na casa do meu Deus. Eles explicaram a Josué: é que se anunciou com certeza aos teus servos a ordem dada por Yahvé teu Deus a Moisés, seu servo, de vos entregar toda esta terra e de exterminar diante de vós todos os seus habitantes. Por isso, com a vossa aproximação, fomos tomados de um pavor desesperador pelas nossas vidas. Eis porque agimos assim. Agora, pois, estamos nas tuas mãos. Faze-nos aquilo que te parece bom e justo. E assim Josué os tratou. Livrou-os da mão dos filhos de Israel, que não os mataram. Naquele dia, Josué determinou que passassem a ser rachadores de lenha e carregadores de água a serviço da congregação israelita e do altar de Yahvé, em qualquer lugar que o Senhor escolhesse para a sua adoração. É o que eles são até os dias de hoje. A nossa leitura de amanhã será em Josué, capítulos 10, 11 e 12. Eu aguardo você para esta leitura amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus te abençoe.